Grande Luciane Maluf, bom TV sempre. Salve Douglas, tudo bem? Grande Marlos, tudo Quero aproveitar enquanto o Douglas faz o ajuste do som e da câmera dele, aproveitar a presença da Jéssica Buiar, do nosso Instagram amigo Prática Criminal Descomplicada. Nós, hoje às 19 horas, teremos a terceira live sobre o caso Evandro, no arroba Prática Criminal Descomplicada, com a Jéssica Buiar, que recebe hoje a Beatriz e a Celina Abage. Ou seja, 19 horas, Prática Criminal Descomplicada, imperdível. É fundamental que você passe lá para assistir esse bate-papo que está sendo o assunto do momento, com a série na Globoplay, com o podcast do Ivan Mizanzuki. E se você curte bastante esse tema, lá no nosso YouTube, Arnes de Oliveira e Andreasa, está uma roda de conversa que nós fizemos com o Ivan Mizanzuki e com o Antônio Figueiredo Basto. Então vale conferir no nosso YouTube e também não perder hoje às 19 horas no Prática Criminal Descomplicado, que a Jéssica conseguiu trazer ninguém mais, ninguém menos do que a Beatriz e a Celina Abage. Salve Aramis, tudo bem com você? Grande Rafael Guedes de Castro. Uma alegria, Rafael, nosso líder, advogado brilhando no Brasil todo, casos de enorme repercussão e sócio do Douglas Rodrigues da Silva. Agora sim, Douglas, seja bem-vindo. Acho que agora foi, né? Acho que agora deu certo. Agora deu certo, é isso aí, muito bom. Douglas, é uma alegria enorme te receber nesse lançamento virtual do teu livro, da tua obra, e que nós vamos justamente debater sobre o teu livro, sobre a tua obra, sobre os teus estudos que você fez sobre o tema. E para quem está conosco, nós vamos tratar de investigações corporativas e processo penal. Mas antes de falarmos do livro e antes de falarmos da obra, eu queria que você se apresentasse, Douglas. Eu acabei de dizer que você é sócio do Rafael Guedes, mas eu queria que você contasse um pouquinho do Caio Antonieto, meu amigo também, mas queria que você contasse um pouquinho da tua trajetória, como que foi a tua trajetória jurídica até chegar a esse momento, que eu acho que é bacana o pessoal entender como que se dão as nossas trajetórias, isso é muito legal. Bom, Marlos, em primeiro lugar, gostaria de agradecer mais uma vez pelo convite. É sempre uma honra, né? Sempre ficava vendo as lives do Marlos, ficava esperando, né, o meu momento de poder ter essa oportunidade também. Então é uma grande alegria, uma grande honra poder participar desse evento, que para mim também é muito especial, né? Justamente porque é a primeira live oficial, né, de lançamento do livro, então isso também me deixa bastante orgulhoso justamente poder dividir esse momento contigo, que é algo que deixa até engrandece mais ainda a obra. Mas Muito assim, bom. falando de mim, né, que é muito difícil falar de si próprio, né, explicar quem somos, né, uma questão até psicanalítica muito difícil. É Mas por na isso, é por isso que eu dou esse susto, né? Quem está acompanhando as minhas lives já sabe que a primeira pergunta é essa, mas é sempre um susto a gente falar da gente. Me lembra a Marília Gabriela, Douglas Rodrigues da Silva por Douglas Rodrigues da Silva. Exatamente, é muito difícil porque a gente, né, nunca costuma assim se apresentar e falar exatamente toda a trajetória. Mas de certa forma também ainda sou muito novo, né? Ainda tenho muito caminho. Então acho que a trajetória já fiz muita coisa para onde eu estou na vida, mas ainda tenho muito a fazer. Mas assim, em resumo, né, de maneira sintética, eu sou bacharel em Direito, sou especialista em Direito Penal e Processo Penal e recentemente também consegui aí o título de mestre em Direito, justamente tratando do tema que hoje é o foco da obra que vai ser lançada, que foi justamente o tema de pesquisa que me moveu durante todos esses 2 anos de intensas pesquisas durante o mestrado. E, acima de tudo, né, eu sempre me apresento mesmo como
um estudante de direito, né? Além de ser professor, sou professor de direito penal também, mas antes de professor a gente sempre é um aluno, sempre é um estudante, né? Então, a minha definição, se fosse para dar, seria de um eterno estudante de direito, um eterno curioso do direito e que, de alguma maneira, sempre busca suscitar o debate ou trazer alguma reflexão, uma provocação, não trazer as respostas, né? Mas, de alguma maneira, trazer as dúvidas para que a gente possa justamente ampliar os nossos campos de visão. Acho que se fosse para definir algo, Marlos, acho que eu me apresentaria dessa forma, antes de mestre em direito e professor em direito, advogado, mas sim um estudante, né? Um eterno estudante de direito. Muito bom. E o teu mestrado foi aonde, Douglas? Eu fiz mestrado na Unicuritiba sob a orientação do professor Fábio Guarani, né? O grande professor Fábio Guarani, e que foi também uma grande pessoa durante todo o curso dessa pesquisa, um grande incentivador, e talvez, para mim, um dos principais incentivadores assim da caminhada acadêmica. Foi o primeiro que olhou para mim e disse, não, você tem que seguir adiante, segue na pesquisa que pode dar certo. E aí tá aí. Não sei se deu certo, mas está caminhando pelo menos. Inclusive o Fábio Guarani, grande Fábio Guarani, a quem eu faço uma saudação especial, é quem fez o prefácio da tua obra, não é? Exatamente. O professor Fábio, além de todo o tempo que teve que me aguentar durante o mestrado e na orientação, gentilmente cedeu ali algumas palavras, né, algumas definições que ele entendeu pertinente da obra e da minha pessoa, e acabou aí com essa gentileza. Ele sempre muito gentil, quem conhece ele sabe, muito acessível, muito gentil, dispensou esse tempinho aí para pelo menos me dar esse prazer e essa honra de poder tê-lo ali também como prefaciador da obra e carregar o nome dele junto também, né, nesse lançamento durante todo o tempo, né? Muito bom. E nesse mundo virtual, Douglas, você já recebeu como autor a tua obra física? A minha obra física ainda O não, né? livro? Ainda não. Ainda não. Eu não tenho a obra física, mas, né, nesse momento ele ainda está em pré-venda. Mas quem está ansioso, né, quer ver justamente todos os aspectos da obra, ele já está disponível em e-book, né? Seja na Amazon ou na rede social Books by Authors, né? Que ele também está disponível lá. Quem quiser já ter acesso ao material, ele já vem automático a partir do momento que tem aquisição. E quem tiver curiosidade com a capa, tá lá no Instagram do Douglas, no Instagram do escritório Guedes, Antonieto e Castro, é isso? Guedes? Antonieta Guedes. Falhou um pouquinho. Já volta. Acho que foi, será? Agora voltou. Guedes, Não, Guedes, Antonieta Guedes de Castro. Antonieto, Guedes e Castro. Isso mesmo, está lá. A capa do livro também está no meu Marlos Arnes e com certeza está no Douglas.Rodrigues_ADV, que é Sim. o Instagram, está aqui no nosso alfinete aqui embaixo, inclusive, para vocês seguirem o Douglas também. Como é que é o nome da obra, Douglas? É Investigações Corporativas e Processo Penal mesmo? Isso, investigações corporativas e processo penal. Aí tem um subtítulo, né, que a análise é sobre os aspectos da licitude da prova. Então, é o foco bem específico, inclusive, dessa obra, né? Então, tem um subtítulo também. Que é o objeto da nossa live nesse lançamento especial que estamos fazendo hoje, já com o livro na pré-venda. A gente tinha uma data, vou confidenciar para os nossos ouvintes aqui, nós tínhamos uma pré-data já há algum tempo atrás, mas preferimos aguardar com o livro já à venda para fazer essa divulgação do livro para todos que estão nos acompanhando. Da onde surge o livro, Douglas? Por que você se motivou no teu mestrado a trabalhar esse ponto de investigações corporativas e processo penal? E, aliás, o que tem de fã teu aqui é uma coisa impressionante. Cada um que entra se manifesta. Calil Aquim se manifestou, agora a Carla Vincenzi. Aliás, Carla, você está me devendo uma live, hein? Eu não tenho cobrado, mas você está devendo. E outras pessoas também estão devendo, mas o que tem de gente aqui, ó, Gui Justus dizendo que você e o Guarani são ótimos, e depois todos esses comentários ficarão
disponíveis para a leitura do Douglas e de quem quiser, lá no YouTube do Arnes de Oliveira e Andreasa, porque aqui no IGTV não fica com comentário, mas lá no YouTube fica. Grande Ana, você também está me devendo uma live, hein, Ana? A Ana e a Carla estão as duas devendo. Devem, não negam e pagarão. Muito bem, Carla. Boa. Então, Douglas, me conte a origem dessa trajetória desses estudos. Bom, Marcos, na verdade, o estudo ele veio em primeiro plano dos grupos de pesquisa, tá? Eu já participava do grupo de pesquisa do professor Guarani há bastante tempo, desde a época que eu estava na graduação, inclusive, antes de formado. E durante algumas conversas, surgiu algumas dúvidas e algumas pontuações sobre o tema das investigações corporativas. E notava-se ali uma falta, de certa maneira, de um entendimento um pouco delineado sobre como tratar essas investigações no âmbito do processo. E foi aí que eu comecei a entender que talvez fosse um tema interessante se trabalhar, justamente porque nós estamos tratando de uma nova forma de investigação que tende a se intensificar nos próximos anos, já é uma realidade e tende a se ampliar, e que em nenhum momento a gente chegou a debater, pelo menos até o momento que, quando gerou a dúvida em mim, não tinha encontrado um debate mais efetivo sobre como essas investigações interferem em garantias fundamentais, em liberdades públicas e como isso aporta ao processo penal, de certa forma, como isso seria validado, de que maneira a gente tinha que considerar. Então, essas dúvidas começaram a me inquietar, me deixaram bastante preocupados, porque, de certa forma, o trem estava andando, né, a gente estava entrando ali e não estava meio que entendendo qual é o destino que ele ia ter. E isso dessa forma que eu enxergava essas investigações corporativas. Enxergo ainda, acho que o debate é incipiente, ele tende a se ampliar e tem que se ampliar de maneira mais ampla, de ampliação cada vez maior. Mas o ponto aqui é também uma questão de talvez a gente pensar o direito penal econômico, falando de maneira mais abrangente, não só no aspecto material, que a gente costuma falar muito de dolo, de culpa, de omissão imprópria, responsabilidade penal da pessoa jurídica, e eu comecei também a sentir que faltava um debate sobre a questão da prova e do processo penal em crimes econômicos, né? Um processo penal econômico. Também faltava muito, pelo menos na minha visão, um debate sobre a forma como essas provas aportariam em crimes econômicos, como as empresas participariam no âmbito do processo, já que, em regra, elas não são réis, mas, de alguma forma, elas interferem no direito penal e aparecem, né, como personagens do direito penal. Para além de ser só o local onde o crime é praticado, elas passaram a ter uma postura mais ativa, mais evidente dentro do processo penal. Então, tudo isso foi ali se juntando na minha cabeça e acabou que eu pensei, poxa, talvez seja um momento de dedicar a pesquisa a entender esse fenômeno. Né? Nós temos cada vez mais debates sobre isso. As empresas estão se adaptando a essa nova realidade. Tivemos o Ronaldo, por exemplo, nas semanas passadas, aí, que trouxe justamente esse tema, falando como a advocacia penal corporativa tem se desenvolvido, e um dos pontos essenciais é a investigação corporativa. Então, justamente nessa realidade, eu passei a entender que seria o caso de trazermos aí ao conhecimento geral alguns pontos que podem ser tormentosos sobre a prova, especificamente, nas tensões que geram entre o direito penal, o processo penal, o direito do trabalho, sobretudo, também, e tudo essas questões que merecem um pouco mais de reflexão, porque pelo menos na minha ótica, as investigações corporativas não vão mais acabar, né? Elas vieram para ficar e seguirão adiante, e é uma realidade que o advogado, que o juiz, que o promotor, todos os operadores do direito têm que se debruçar de alguma maneira. Então, essas investigações elas vão servir à empresa, o que acaba interferindo na atividade do advogado, elas servirão às autoridades públicas, o que interfere também na compreensão de promotores e policiais, e também serão, de alguma maneira, valoradas por um juiz. Então, também é necessário que haja esse debate para que o próprio judiciário também reflita sobre esse fenômeno. Então, a ideia, Marcos, de maneira geral, de trazer esse tema foi para tentar, de alguma maneira, construir ali um início, né, de caminho um pouco mais sólido sobre esse fenômeno das investigações internas ou corporativas, que, a meu ver, ainda demandam um debate muito apurado sobre a questão da prova e garantias, né? Que essa é a proposta, de certa maneira, que eu tentei, pelo menos, trazer, né, durante o mestrado e nessa obra que a gente está hoje debatendo.
E aí, aprofundando um pouco o tema, hoje está muito em pauta a investigação defensiva. Tem um provimento do Conselho Federal da OAB, nós temos uma proposta de reforma do Código de Processo Penal também trazendo alguns pontos sobre a investigação defensiva, mas ao que me parece, desculpe, e inclusive ouvindo você falar sobre a origem dos teus estudos, a investigação corporativa, ela não se confunde com uma investigação defensiva. Eu estou certo? Ela tem pontos em comum, mas também tem pontos que não se relacionam. Você entende dessa forma, Douglas? Sim, exatamente, Marlos. Hoje é uma das grandes questões, né, que a gente tem costumeiramente debatido, é justamente até que ponto a gente pode falar que investigações corporativas e defensivas são a mesma coisa, né? Eu adianto que eu compreendo que não são, né, que não são institutos que são idênticos. Obviamente, existem aspectos que podem interseccionar entre uma figura e outra, porque em algum momento elas podem ter ali um objetivo semelhante, mas o ponto, para mim, que pelo menos é o essencial aqui na diferenciação, está justamente no fundamento material dessas investigações. As investigações corporativas, elas decorrem, em primeiro plano, dos programas de compliance. Na verdade, elas fazem parte de uma face reativa dos programas de compliance, que a gente costuma entender compliance como aquela ideia de manual de conduta, como a ideia de você criar um mecanismo de prevenção de condutas irregulares. Só que esquece que, além da prevenção, o teu programa também tem que prever mecanismos de reação a eventuais irregularidades que ultrapassem esse sistema preventivo, essa primeira barreira. E a investigação corporativa, ela tem justamente esse papel. Então, ela tem como um dos pontos essenciais servir de substrato a esse programa de compliance na questão de reação à irregularidade que é situada ali dentro daquela empresa. Então, ela tem um fundamento distinto da investigação defensiva, que, em primeiro plano, visa munir a defesa de elementos para se contrapor ao poder acusatório do Estado. Então, a investigação defensiva ela tem uma finalidade um pouco distinta e um fundamento diferente. Eu vejo ela muito mais vinculada à ideia de ampla defesa e de contraditório do que propriamente a ideia de compliance, como ocorre com a investigação corporativa. Então, os aspectos são distintos. Obviamente, uma investigação corporativa, em algum momento, ela vai interessar a empresa. Na verdade, 100% dos casos, ela é feita no interesse da empresa. Só que, muitas vezes, a empresa pode utilizar essa investigação como uma forma de colaborar com o Estado, então, uma investigação com caráter mais acusatório, digamos assim, um caráter mais repressivo, ou pode até mesmo se utilizar dessa investigação como defesa própria, em casos em que a própria empresa também pode ser responsabilizada penalmente, como crimes ambientais, por exemplo. Então, nesse aspecto, quando a empresa se utiliza de maneira a constituir a sua defesa, podemos até pensar que há uma intersecção entre a investigação defensiva e a investigação corporativa. Mas, em regra, né, naquele aspecto material, na questão de fundamento, na construção dos dois raciocínios, eu entendo que são bastante distintos, né? A investigação defensiva ela tem uma proposta um pouco diferente. Então, a ideia aqui é você constituir material para se contrapor, você apresentar uma versão defensiva que seja convincente a partir de elementos que a própria defesa colhe, né? Ao contrário da investigação corporativa, que muitas vezes ela pode ter finalidades trabalhistas, ela pode ter finalidades de um acordo de leniência, então ela pode ter finalidades puramente internas, de fato, para a empresa avaliar em que medida aquele programa de compliance falhou. Então, ela tem uma finalidade um pouco maior do que a investigação defensiva e um fundamento um pouco distinto. Então, nesse aspecto, eu acho que não há uma igualdade. Mas tem autores, de fato, se você for procurar ali os debates atuais, tem gente que até chama de investigação defensiva corporativa, né? Como se fossem o mesmo instituto. Respeito todas essas posições, são bem fundamentadas também, só que no aspecto da origem de ambos os institutos, eu acho que aqui a diferença é bem evidente, então eu não consigo entendê-las da mesma forma. Então sempre há dúvida, né? Sempre é um dos pontos que me questionam muito. Investigação corporativa é investigação defensiva, elas são regulamentadas da mesma forma, e já digo que não, né? Fora que, claro, o provimento da ordem também ajuda a criar um pouco de confusão nesse aspecto, porque ele trata da investigação defensiva, mas em alguns pontos ele apresenta questões que são aplicáveis às investigações corporativas, como a utilização da investigação privada para juntar elementos de acusação. Então, isso pode, ou para você participar de uma atitude colaborativa, né, como pode ser uma leniência. Então, há
essa confusão terminológica de etiquetas ali por parte do provimento. Mas eu não enxergo dessa maneira, não. Eu acredito que, obviamente, o provimento se aplica, pode servir de substrato normativo para a investigação corporativa, obviamente, mas ele não não podemos colocar tudo na mesma caixa. As coisas são bem diferentes. Inclusive, até porque as investigações corporativas, a meu ver, elas se ligam muito mais ao direito do trabalho, por exemplo, em questões trabalhistas, do que propriamente em questões de ampla defesa. Até porque a investigação corporativa, em primeiro plano, ela faz parte do poder diretivo do empregador, né? Então, ela faz parte das prerrogativas de investigação e fiscalização que a própria empresa tem durante ali o exercício da sua atividade. Então, em resumo, Marlos, eu não consigo enxergá-las como semelhantes, mas como primos próximos, né? Que de fato elas têm ali uma linhagem semelhante, mas com finalidade, com fundamentos materiais distintos, e em algum momento elas também têm uma finalidade distinta. Legal. E quando nós falamos numa investigação corporativa, e para quem está chegando agora, nós estamos aqui no lançamento virtual da obra do Douglas Rodrigues da Silva, que é o nosso entrevistado de hoje, que é a obra sobre investigações corporativas e processo penal, que é resultado dos estudos do mestrado do Douglas, com orientação do Fábio Guarani, que fez o prefácio da obra. E na questão das investigações corporativas, Douglas, nós aplicamos as regras constitucionais, digamos assim, são válidas para essa investigação corporativa? Por exemplo, ela é uma investigação imparcial? É uma boa pergunta também. É uma ótima pergunta. É uma grande discussão quando a gente abre essas investigações, e eu tive a oportunidade de participar de algumas investigações corporativas acompanhando executivos que estavam sendo investigados pela companhia. Eram dúvidas que eu tinha e que a própria investigação também tinha. E como que você tratou dessas questões na tua obra? Como que você enxerga esses pontos que são relacionados, a grosso modo, às garantias individuais previstas na Constituição, etc., que são tão caras para nós no processo penal, como que ficam dentro dessa caixinha da investigação corporativa? Sim, é um grande tema de debate, justamente porque em algum momento essas investigações elas afetarão direitos alheios, né? Então, não tem como você proceder a uma investigação sem em algum momento atingir uma esfera de direitos alheios. Você não tem como proceder todas as atividades de busca, diligências, de entrevistas ou outros mecanismos de investigação sem em algum momento gerar tensões com essas esferas de direito. Lógico. Só que aqui nós temos que pensar o debate, talvez, Mário, de uma maneira um pouco distinta. Porque aqui, em primeiro lugar, a gente tem que entender que essa investigação ela tem um fundamento no programa de compliance, como já foi apontado. E antes disso também, ela tem um fundamento nas prerrogativas do empregador, da empresa, né, que é o seu poder diretivo. Então, ela tem como principal aspecto, né, caracterizador aqui, é que essas investigações elas visam dar ali apoio, suporte à aplicação desses manuais de conduta, desses programas de integridade e também auxiliar ali a empresa no exercício dessas suas prerrogativas, de fiscalizar o trabalho, de fiscalizar o trabalhador, e impedir com que a atividade que ela exerça descaminhe ali para um lado ilícito e irregular. Então tem esse aspecto. E por isso mesmo, o primeiro ponto dessas investigações é que elas servem, em primeiro plano, à empresa, porque cabe apenas a ela decidir se vai ou não instaurar essa investigação. A investigação é feita por ela, a fim de assegurar os seus interesses, em primeiro lugar, e aí ela vai se utilizar disso para fins que ela compreender importantes. Então, como eu falei, a investigação interna ela pode ser utilizada apenas para fins internos. Então, a empresa vai, instaura o procedimento, entende que tem informações relevantes, mas não pretende utilizar essa informação numa eventual troca de informações com as autoridades públicas. Acha que é importante manter essas informações apenas no aspecto interno. Então, uma questão trabalhista, eventualmente contratual, vamos ficar ali numa análise de risco, vamos ficar nesse ponto. Pode ser que a empresa daí já entenda que não. Veja, a gente pode, embora não responsabilizada penalmente, nós podemos sofrer sanções de outras esferas, né? Seja na lei anticorrupção, por exemplo, que tem algumas sanções bastante pesadas em relação à pessoa jurídica envolvidas em atos
que são contra a administração pública, assim como também pode ocorrer que a empresa sofra sanções extrajurídicas, né, que são sanções reputacionais, né? Então, nós tivemos alguns casos recentes de empresas que foram envolvidas em questões raciais, em questões relativas a direito de animais, enfim, ambientais. Todos esses aspectos, embora não de responsabilidade jurídica em si, mas trouxeram prejuízos. Então, a empresa, quando faz a investigação interna, ela faz olhando para essas questões, até que ponto eventuais consequências desses atos irregulares podem afetar a minha atividade, podem afetar a minha empresa. A partir do momento que eu entendo que esses efeitos podem ser muito negativos, então eu vou fazer uma investigação interna a fim de entender melhor isso e tentar conter ali essa situação de irregularidade, seja como forma de gerir propriamente o risco que aquilo está causando, seja de maneira até prevenir outras questões que possam ocorrer em virtude dessas ações. Então, em regra, a empresa tem total interesse que a investigação seja favorável a ela ou que atenda aos seus interesses. Então, logo, ela não é imparcial. Ela não tem nenhuma pretensão de atender interesse dos investigados. Muito pelo contrário, ela tem ela tem toda a pretensão de atender interesses da empresa. É para isso que ela faz. Até porque é um procedimento caro, né? Não é um procedimento barato, ele demanda uma estrutura, ele demanda contratação de equipe, ele demanda diversos profissionais, ele demanda tempo, dinheiro. Então, tudo isso pesa na hora de definir. Então, obviamente, quando a empresa faz a investigação interna, ela está pensando no seu interesse. Né? Ainda que, às vezes, o interesse dela em colaborar com o Estado pode ser vantajoso, ainda que ela tenha que entregar situações que apresentem irregularidades internas ali, mas isso pode servir para auxiliá-la ali, eventualmente, em redução de sanções ou até em forma a sofrer menores consequências jurídicas do ato. Então, tem interesse da empresa, esse é o objetivo dessas investigações. Essa afirmação, por outro lado, não retira da empresa a obrigação de respeitar garantias fundamentais, porque também esse é outro ponto. A investigação ser parcial não quer dizer que a empresa pode, a partir dessa constatação, violar garantias fundamentais. Porque durante o curso dessas investigações, nós vamos ter, por exemplo, diligências que podem conter quebras de sigilo de e-mails funcionais, a gente pode ter diligências relativas a entrevistas com funcionários que podem, em algum momento, apresentar informações autoincriminatórias. Então, nós temos questões relativas ao direito ao silêncio, a não autoincriminação. Temos questões que podem envolver ali denunciantes anônimos, questões que envolvem a validade dessas denúncias por meio de canais internos para instaurar esses procedimentos. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Até porque direitos fundamentais, eles também se aplicam em relações privadas, né? Eles também fazem parte de relações privadas. Eles não são só pensados numa relação Estado-indivíduo. E aqui talvez até com mais razão, porque por um lado você tem uma empresa que tem, embora um ente privado, mas tenha um poderio muito grande. Hoje, talvez no século XXI, as empresas sejam personagens com mais poder do que o próprio Estado, sem dúvida alguma, e funcionários, né, que estão ali envolvidos nesse raio de ação da investigação interna e podem sofrer consequências a partir dessas investigações corporativas. Né? No final das contas, a grande parte das investigações vai acabar servindo como um substrato de colaboração da empresa com o Estado, né? Vai acabar justificando um acordo de leniência ou vai servir de alguma maneira para a empresa se adequar a algumas imposições do poder público, né? Até faz parte daquela ideia de autorregulação. Então, obviamente, por essa característica, por ter essa possibilidade de afetar essas esferas de terceiros, aqui nós temos toda a preocupação, pelo menos deveria ser assim, com essas esferas de garantias fundamentais, o que acaba interferindo na forma como elas devem ser conduzidas e na forma como essas informações podem ser consideradas dentro do processo penal, isso sem dúvida alguma. Então, assim, respondendo, né, a pergunta de maneira sintética, não são imparciais, são parciais essas investigações internas, porém isso não retira da empresa a obrigação de respeitar direitos e garantias fundamentais dos trabalhadores e de eventuais investigados ali por meio desse instrumento, sem dúvida alguma. E esses pontos que você mencionou e que são relevantes, como, por exemplo, a questão dos e-mails, do acesso aos e-mails funcionais, as entrevistas que são feitas com os funcionários, se eles têm direito ao silêncio ou não, a validade disso tudo como prova, você analisou cada um desses pontos na tua obra?
Sim, um dos pontos, né, centrais aqui da obra é justamente a forma como a gente vai enxergar cada uma desses instrumentos de investigação comumente utilizados nessas investigações internas e de que maneira eles são afetados por essas regulações de direitos fundamentais e de processo penal e como essa junção permitirá ou deveria, de certa maneira, regulamentar a forma como esses elementos aportam a um processo penal. Então, basicamente, foi o seguinte: num ponto da obra, há o tratamento específico de cada meio de prova mais tradicional. Então, por exemplo, de início a gente trata sobre a questão da figura do denunciante anônimo, denunciante do bem, o whistleblower, né? A questão de como essas denúncias feitas por esses canais podem autorizar uma instauração de investigação interna, de que medida elas servem de substrato inicial para a instauração dessas investigações, porque aí a gente tem aquela questão de uma denúncia anônima, de ter uma denúncia com seriedade, porque são vários pontos nesse aspecto específico do canal interno de denúncia. Como eu já disse, a investigação corporativa é muito cara, né? Então ela demanda uma mobilização de recursos muito grande. Então, obviamente, a empresa não pode se utilizar desse instrumento de maneira temerária, né? Justamente para não ter prejuízo e também para não gerar um constrangimento indevido em relação aos investigados. Então, um dos primeiros pontos, por exemplo, é analisar em que medida eu posso entender que uma denúncia anônima feita por um canal interno, ela é capaz por si de gerar toda uma investigação que pode culminar ali no comprometimento de diversas esferas de direito, diversas pessoas no centro dessa investigação. Existem alguns pontos que a gente tem que observar, questões do anonimato, em que medida ele é válido como prova, como início de processo de investigação, assim como ocorre no processo público, isso também interfere na questão das investigações privadas, né? No processo público, a gente tem aquele entendimento que denúncia anônima não pode dar aso à instauração de uma investigação por si só. Aqui também é a mesma coisa, só que com algumas especificidades. Há o tratamento também da questão das entrevistas, que é um ponto bastante delicado dessas investigações internas, porque a gente trata de um funcionário que vai prestar esclarecimentos para uma pessoa que age sob as ordens do patrão, uma investigação que não é imparcial, como a gente já falou, e ele tem, em algum momento, a possibilidade de se autoincriminar. Então, em que medida eu posso entender que esse funcionário, essa pessoa que está sendo investigada, ela pode, em algum momento, deixar de responder uma pergunta, sendo que, ao mesmo tempo que ela tem essa capacidade de se autoincriminar, ela também é uma funcionária, portanto, tem dever de informar pelo direito do trabalho. Então, ela tem obrigações decorrentes do contrato trabalhista. E esse é um dos pontos, talvez, mais tormentosos aqui da pesquisa, justamente porque você tem toda a questão da contratação do sujeito, de ele ter essa obrigação, esse dever de informar tudo aquilo que seja relevante na atividade econômica para o seu empregador, mas, por outro lado, a gente tem um direito constitucional à não autoincriminação, em que o sujeito não é obrigado a produzir prova contra si. Então, em que medida a gente pode tentar adequar essas duas questões no âmbito de uma investigação corporativa? De que maneira eu posso compreender que o sujeito ele tem sim obrigação de dever de informar, mas em algumas situações ele talvez não tenha esse dever. Talvez o direito à não autoincriminação se sobreponha a essas prerrogativas da empresa diante do trabalhador. Então, esse é um ponto muito interessante da pesquisa, porque aqui há uma feitura ali de algumas comparações sobre espécies de investigação, porque, de certa forma, existe também aquele receio do investigado falar e ser demitido porque cometeu um crime, mas também há o receio de não falar e ser demitido porque não falou. Então, você fica numa situação complicada. Eu posso apresentar uma prova que seguramente será usada contra mim num processo público, mas, ao mesmo tempo, se eu não falar, eu posso gerar um problema interno na empresa que eu posso ser demitido, posso ser, de alguma maneira, mandado embora, Fale ou suma daqui, basicamente, Então, isso é uma questão muito interessante das investigações internas, porque nós temos aqui esse conflito. A obra, ela traz ali, ela tenta traçar alguns parâmetros. Então, um dos objetivos é entender até que ponto o direito à não autoincriminação deve ser compreendido, até que ponto as prerrogativas da empresa e o dever de informar do trabalhador eles devem ser compreendidos e de que maneira a gente pode entender que quando um se sobrepõe ao outro. Já adianto, aqueles que forem ler a obra, que vai ter
durante certo momento ali, questões que vão apontar que a entrevista pode ter um caráter mais de dever de informar do que de não autoincriminação. E pode ter o contrário também. Tudo isso depende de algumas variáveis. Por exemplo, qual a finalidade dessa investigação? Ela é meramente interna? Ela só vai ser utilizada pela empresa para fins internos, fins trabalhistas? Bom, talvez a gente tenha que pensar que o dever de informar se sobrepõe, porque aqui há uma esfera de direito que impõe essa fala por parte do agente investigado. Mas se a investigação tende a ser utilizada para outros fins além da empresa, seja como um substrato de um acordo de leniência ou qualquer outra forma de troca de informações entre a empresa e o Estado, então é seguro que isso será utilizado também em esferas de processo penal, provavelmente. Haverá um processo acusatório a partir dessa investigação. Então, aqui talvez a gente tenha que pensar em um dever de um direito da não autoincriminação superior ao dever de informar. Então, são questões que acabam demandando uma análise muito específica do caso concreto. Mas, de todo modo, a conclusão que se tem é o direito à não autoincriminação ele faz parte das investigações internas e deve ser respeitado a partir do momento que essa declaração pode servir de substrato a uma acusação criminal contra o sujeito. Então, obviamente, ele deve ser informado disso. Não é porque o condutor da investigação não é um agente do Estado que ele deixa de existir. Inclusive, a gente chega a falar numa espécie de leitura de Miranda, né? O famoso caso Miranda versus Arizona, também na esfera empresarial, que desde logo o investigado deve ser informado de qual é a finalidade dessa investigação, para que fim ela será utilizada e, sobretudo, o que essa declaração dele vai servir, se ela será mantida de maneira interna nessa investigação, para fins internos da empresa, ou se a empresa, desde logo, pretende utilizar como uma forma de colaboração com o Estado. A partir do momento que saiu da empresa, o direito à não autoincriminação deve prevalecer sob pena da gente violar aí uma garantia muito cara, né, do Estado Democrático de Direito, que é justamente o fato do sujeito não ser obrigado a construir ali a prova contra si próprio. Então, há esse ponto, sim, em relação às entrevistas. Assim como há em outros também. A gente tem a questão dos e-mails, que também acabam afetando questões de intimidade e privacidade. Temos outras questões que hoje ainda são um pouco complicadas em relação a como a gente vai tratar essas informações que são oriundas de meios de produção que são postos à disposição do trabalhador, né? Que são celulares, e-mails, hoje tem carros com GPS, monitoramento, então todas essas questões também pesam no momento de se fazer uma investigação corporativa. E como que você analisou esses pontos? Porque me parece bastante simples que você possa ter acesso ao e-mail funcional do funcionário da empresa. Também me parece bastante simples que se você usa o celular da empresa, você está sujeito também a esse, aspas, monitoramento. Mas se você pensar num carro, a confusão já é um pouquinho maior, porque você não vai estar com o carro só no uso do trabalho, né? O e-mail funcional e o celular você consegue ainda, na prática, você limita, né? Você como funcionário, eu vou limitar o uso do meu e-mail funcional, vou limitar o uso do meu aparelho celular funcional só para as questões profissionais. Portanto, se a empresa quiser ter acesso, pouco importa. Mas quando se pensa em carro ou em outras questões, você tem mais dificuldade de enxergar esse ponto, né? E eu, enquanto te lanço essa pergunta, Douglas, quero dizer que o nosso chat está aberto. Quem quiser apresentar os seus questionamentos, o Lucas já fez aqui uma pergunta, falando do Upjohn Warning, se seriam os direitos Miranda das investigações. E vocês podem mandar os questionamentos, a gente vai conversando, vai ficar disponível aqui no IGTV, vai ficar disponível no canal do YouTube Arnes de Oliveira Andreasa, façam lá a sua inscrição. E nós estamos fazendo o lançamento do livro do Douglas, que é o nosso convidado de hoje, o livro que também é o que dá o título à nossa live, Investigações Corporativas e Processo Penal. Falamos das diferenças da investigação corporativa para a investigação defensiva, é muito interessante, não são a mesma coisa, como o Douglas lembrou, e aí ele aprofundou o tema dentro das questões da investigação corporativa relativa às garantias fundamentais, e agora estamos nesse ponto dos e-mails corporativos,
para você dar uma palhinha para nós, Douglas? Essa questão dos e-mails corporativos, Marlos, e de outros meios de produção, ele é talvez um dos pontos, além das entrevistas, talvez seja o ponto de maior tormento, né? Acho que é até maior do que as entrevistas, porque aqui a gente está diante de uma situação que envolve, em primeiro plano, um equipamento que não é da pessoa, né? Não é do investigado, é um equipamento da empresa que é cedido ao investigado para utilização para fins unicamente funcionais, né? Trabalhistas, laborais. Então, ele tem uma seção desse equipamento para um fim bem determinado, que é para utilizar a fim de melhorar a prestação dessa atividade econômica. Hoje, talvez em tempo de pandemia, isso seja até mais claro, né? As pessoas cada vez mais dependem dessas seções, de mecanismos da empresa para exercerem as atividades econômicas. A empresa manda um computador para cada pessoa, um celular, a pessoa recebe aplicativos específicos que ela abre, às vezes, do seu computador pessoal, mas que pertencem à empresa, mecanismos de videoconferência, enfim, são vários mecanismos atuais que são utilizados para esse trabalho, sobretudo em tempos de trabalho à distância, tem se intensificado essa utilização de mecanismos aí tecnológicos no desempenho da função. E esse é um ponto bem interessante, porque a gente tem muitas vezes a discussão sobre até que ponto a gente pode dizer que o trabalhador ele tem uma expectativa de privacidade sobre esses equipamentos. Porque quando você recebe um e-mail funcional, você ganha uma senha, você ganha o teu endereço de e-mail para a empresa, você, em princípio, né, deve ter a ideia de que aquilo tende a servir apenas para a sua finalidade laboral. Só que em tempos atuais, né, a gente sabe muito bem isso, a pandemia talvez tenha deixado isso mais exposto. É muito difícil você separar hoje o que é pessoal, o que é laboral. Que momento você está trabalhando, que momento você está desfrutando da tua vida privada, da tua vida particular, e muitas vezes a confusão até por parte dos equipamentos. Então, a gente tem um celular que pode ser pessoal, mas que tem aplicativos da empresa, que tem o teu e-mail funcional no celular que você utiliza. Então, pode acontecer que essas intersecções entre espaços privados e público acabe gerando, muitas vezes, confusão na cabeça daquele que é o trabalhador, porque você não tem necessariamente a noção até que ponto eu posso ir, até que ponto eu posso utilizar esse equipamento, posso utilizar para fins pessoais, posso utilizar para uma questão pontual, pessoal, tudo isso acaba gerando confusão. Então, nesse ponto, a pesquisa ela se debruçou muito em entender como que essas expectativas de privacidade elas se apresentam na esfera laboral, a ponto de eu poder dizer quando que a empresa pode se utilizar dessas informações para dar subsídio à sua investigação interna, e quando ela não teria esse direito, quando a prova seria ilícita, né? Quando ela teria uma violação da intimidade do sujeito, teria esse vício de origem a partir da violação dessas prerrogativas. Nesse ponto, Marcos, qual que foi a ideia central aqui? Entender de que maneira a empresa dá ciência e transparência ao seu empregado da forma de utilização desses materiais. Porque hoje, quando você entra numa empresa, muitas empresas, principalmente as maiores, mais complexas, elas tendem a te colocar num treinamento. Que desde logo você já vai saber qual é o teu e-mail funcional, quais são os limites do teu e-mail, você dá ciência de como você vai utilizar aquilo, recebe também cientificação de até onde você pode ir, você assina diversos termos de responsabilidade e desde logo você possa dizer que esse sujeito sabe que aquele equipamento é cedido para ele para fins estritamente laborais, que ele sabe exatamente até onde ele pode ir. Nesses casos, a ideia aqui seria uma expectativa de privacidade mais reduzida. Então, esse sujeito não pode falar que ele não sabia que o celular era, ou que o seu aplicativo de celular era só para fins laborais, que o teu e-mail funcional não era monitorado, que a empresa não tinha possibilidade de arrecadar essas mensagens a fim de instruir uma investigação. Nesses casos, há necessariamente aqui uma ciência prévia, há um dever de transparência de informação que o sujeito sabe, de fato, desde o início, a partir de cumprimento desse dever por parte da empresa, que ele será monitorado. Isso faz parte da rotina de trabalho. E isso não é ilícito, tá? O empregador pode monitorar o trabalhador, né? Isso faz parte do poder diretivo também, então ele está inserido nesse ponto. Só que, obviamente, ele não pode ser desmedido. Então, aqui entra essa questão da transparência.
Onde há transparência, onde há informação prévia, não há expectativa de privacidade. Essa é a verdade. Então, nós temos aqui, quanto mais ciência, mais transparência se dá ao trabalhador de como ele deve usar esses equipamentos, menos expectativas ele terá. Então, nesses casos, quando há essa prévia informação, há essa responsabilidade por parte do trabalhador desde o início do momento que ele recebe os equipamentos, então a empresa poderá, em certo momento, utilizar desse material como substrato de uma investigação interna, ainda que não haja uma ordem judicial. Né? Também tem muita dúvida, não precisa do juiz para determinar isso? Não, porque ela está usando o material dela. Só que nesse caso, ela está usando o material dela que o sujeito sabia que não podia utilizar para outros fins. Então, se eventualmente vier uma informação pessoal ali também, obviamente a empresa informou desde sempre aquela situação. Então, não pode se falar que há uma violação. E também não há para dizer, e mesmo que sejam informações estritamente funcionais, também não se pode falar que ele tinha uma expectativa de que aquelas mensagens não chegariam ao conhecimento dos extratos diretivos da empresa, justamente porque ele deu ciência na utilização, né, nos termos de utilização desse mecanismo. Então, aqui a gente pode falar de uma expectativa reduzida. É o caso, por exemplo, de e-mails funcionais, é o exemplo clássico, mas hoje a gente tem, por exemplo, carros que a empresa cede ao empregado, que ele sabe desde o início que o carro tem um GPS, que o carro é monitorado, que o carro tem, a todo momento ele está sendo monitorado por uma central, enfim, que aonde ele vai, as pessoas sabem e aquilo fica registrado. Então, se o sujeito tem uma situação dessa, sabe que o carro está nesse estado, ele deu ciência disso, ele não vai poder chegar lá na frente quando a empresa eventualmente descobrir que o sujeito usou o carro, por exemplo, para ir comprar ou vender drogas, para ir cometer um crime, um homicídio. Ele não pode falar, não, eu não sabia, isso violou a minha privacidade, não tem ordem judicial. Não, é um meio de produção que foi cedido para você, você utilizou fora das regras e sabia desde sempre que aquilo seria registrado. Não há uma violação aqui de nenhuma garantia de intimidade ou privacidade. Muito pelo contrário, né? Aqui há o cumprimento delas, você foi informado. Mas existem outras situações que a gente pode entender que a expectativa é maior, ainda que as informações sejam estritamente funcionais, que são aqueles casos que a empresa não tem política alguma de utilização de e-mails, de equipamentos, de computadores, e que isso, infelizmente, ainda ocorre bastante. As empresas estão um pouco desligadas dessa realidade e acabam não colocando regras na utilização desses materiais. Então, o sujeito utiliza o computador para combinar práticas criminosas, utiliza de instrumentos da empresa na prática dessas condutas irregulares, e a empresa não vai poder se utilizar disso na sua investigação, porque ele tinha uma expectativa real de privacidade sobre aquilo, justamente porque ele nunca foi informado que aquilo seria monitorado, que a empresa tinha acesso àquele material, que ela poderia se utilizar daquele material contra ele em alguma medida. Então, nesse ponto, a gente tem aí o contrário. A expectativa de privacidade ela chega quase ao máximo, né? Ela tem ali uma situação de falta de informação do lado mais forte da relação que é a empresa, que acaba favorecendo nesse ponto a expectativa que o trabalhador tem de que não será monitorado todo o tempo, que ele não vai ter em nenhum momento suas informações utilizadas contra ele. Então, ele tem, de alguma maneira, uma expectativa de poder usar esses equipamentos de forma mais livre, né? Embora, claro, o bom senso diz que equipamentos de trabalho são para fins de trabalho unicamente. Só que isso por si não é capaz de afastar essa expectativa de privacidade. Não é o mero bom senso que faz isso. Há pessoas que falam que o simples fato de ser funcional já seria suficiente para a empresa ter acesso a tudo, e não é o caso, né? Porque senão a gente estaria criando aí uma situação bastante perigosa em relação ao investigado, até porque Marlos, a gente tem uma situação cada vez mais comum. A investigação corporativa, ela tende a ser a antessala da investigação pública quando ela não substitui integralmente a investigação pública. Então, em crimes econômicos, cada vez mais se tem a empresa investigando e o Estado recebe de mão beijada e só oferece a denúncia. Você não tem mais a polícia, você não tem mais as figuras tradicionais da investigação agindo dentro da empresa para buscar elementos de convicção de crimes que ocorrem ali. É a própria empresa que dá. Então, se a gente começar a falar, olha, a empresa pode pegar tudo que tem numa caixa de e-mail, tudo que tem num celular funcional, bom, então o Estado pode simplesmente, eu não vou mais investigar. Eu vou atrás da empresa, coloco ali de alguma maneira alguma situação que pode ser prejudicial a ela em outras esferas, como uma questão de anticorrupção, uma questão que pode violar ali regras de compliance, e faço com que ela induza a empresa a me dar esse material de mão beijada e posso falar, veja, eu não fiz nada de errado, quem fez foi a empresa, é dela. Então é claro que há um risco muito grande
daquilo que os espanhóis chamam de fraude de etiquetas, né? Transformar a investigação corporativa num atalho para conseguir informações que normalmente o Estado não teria acesso, né? Que seriam, teriam diversas restrições de como acessar esse material. Então, nesse ponto, dos e-mails, dos materiais, dos carros, dos smartphones e até mesmo de aplicativos que são usados em computadores pessoais, que também ocorre, que você pode monitorar à distância, o que é o ponto essencial aqui na análise da prova, da validade dessa prova, é justamente até que ponto esse sujeito tinha uma expectativa de privacidade. Então, se ele tinha informação, ele tinha previamente todos os cursos e manuais de conduta ali já foram passados para ele como utilizar, ele tem uma expectativa reduzida de fato. Por outro lado, se ele nunca foi informado de nada, isso acaba dando a ele uma expectativa de privacidade muito maior, o que acaba também impedindo a empresa de se utilizar desse material sob pena de macular a prova, né? Sob pena de trazer uma prova ilícita ao processo, impedindo a valoração por parte do Estado no aspecto penal. Então, temos essa questão. Claro, tem outros pontos também sobre o uso de materiais da empresa que a expectativa é quase que absoluta, né? Por exemplo, câmeras em vestiários, situações que são muito particulares, porque daí entra no aspecto não de privacidade, mas de intimidade, que é algo mais, uma esfera mais específica do sujeito, que é aquela informação que ele não quer que vá para lugar nenhum, né? Que é a sua questão de intimidade. Então, nesses pontos, quando entram em aspectos muito delicados, obviamente a expectativa de privacidade ela beira quase ao absoluto, e não vai ser uma ciência prévia que vai mudar isso, que é o caso, por exemplo, de banheiros, de vestiários, gavetas com que o sujeito tem chave. Então, é óbvio que a empresa, o sujeito tem expectativa de privacidade sobre um armário que ele tem dentro da empresa, que ele tem a sua chave, que é um vestiário, que ele não vai ser filmado, que ele pode ir no banheiro sem ser gravado, isso sim. E existem outras situações que, naturalmente, a expectativa é quase zero. Então, são câmeras em locais públicos, né? A fiscalização por meio de monitoramento remoto, ali dentro de um espaço que é dividido, compartilhado. Nesses casos, a gente tem uma privacidade muito reduzida e o sujeito não tem a expectativa de ter a sua privacidade preservada no espaço que ele trabalha com 8, 10, 15 pessoas e que todo mundo está junto ali, enfim, as informações ficam disponíveis. Então, em relação a esses meios de produção, a pesquisa ela vai muito na ideia de expectativas de privacidade. Até é muito próximo do que o Tribunal Europeu de Direitos Humanos já decidiu, o que tem jurisprudência na Espanha também tem bastante jurisprudência nesse sentido. Então, foi mais ou menos nessa lógica que se desenvolveu o trabalho sobre a questão dos e-mails e eventuais meios de produção disponibilizados pelo empregador. Muito legal. Estamos aqui na live de lançamento da obra do Douglas Rodrigues da Silva, Investigações Corporativas e Processo Penal. Acho que um papo super interessante, cheio de provocações, vamos dizer assim, né, Douglas? Quer dizer, a gente tem aí uma série de pontos de debate muito, muito bom. E eu queria fechar, você vê, já passou 54 minutos, eu queria fechar a live com uma pergunta muito prática, assim. Quando a empresa faz uma investigação corporativa e ela chega à conclusão que houve um crime, ocorreu o crime, ela é obrigada a entregar essa investigação para a autoridade pública ou ela pode simplesmente não entregar essa investigação que ela fez, essa investigação interna, e aguardar para verificar se a autoridade pública, a polícia ou o Ministério Público vão oferecer uma denúncia ou vão promover uma investigação sobre aquele ponto? Como é que você enxerga isso? Uma excelente pergunta, porque esse é um ponto que a gente também pouco trata, né? Sobre o que fazer com esses elementos. Né? Depois que fez, juntou, o que eu faço? Né? Descobri que tem uma prática criminosa, qual é a finalidade que eu tenho que dar para isso? Que fim isso leva? E aí acho que entra muito na questão da parcialidade, né? Então, como a empresa ela tem, em primeiro plano, o objetivo de atender o seu interesse, então, obviamente, a finalidade que ela dará a isso é a partir do seu próprio interesse também. Então, pode acontecer que ela entenda que os resultados dessa investigação não serão benéficas a ela, que aquilo não vai, de alguma forma, auxiliar essa empresa a ter um resultado melhor em eventual processo, uma investigação. Nesses casos, obviamente, por ser um elemento próprio dela, ela tem todas as garantias de não precisar apresentar isso. Ela não tem nenhum dever de informar as autoridades a partir dessa investigação que foi realizada. Inclusive, essa investigação sequer é obrigado a ultrapassar
é o conhecimento de certas pessoas. Geralmente as investigações, quando sai o relatório final, elas ficam em primeiro plano restrita aos diretores, elas dificilmente chegam a outros aspectos da empresa. Claro que isso tem que ser avaliado também diante de algumas outras obrigações, né? Empresas SA têm obrigações diferenciadas a partir de uma lei própria, né? Empresas limitadas, nem tanto. Mas temos também questões que podem estar ali vinculadas ao programa de compliance. Então, é muito relativo a de que maneira a empresa se organiza também. Mas, em regra, essas investigações corporativas, por não serem parciais, né, por terem, em primeiro plano, o objetivo de atender interesses da empresa, eu entendo que a empresa não é obrigada a fazer nenhuma comunicação dos seus resultados para além, né, extramuros, digamos assim, para além dos seus diretores ou, enfim, dos órgãos de gestão ali. Inclusive, né, quem tem que aprovar o relatório final acaba são os próprios diretores. Então, eles vão avaliar os resultados, vão ver se de fato tem alguma questão que possa prejudicá-los e podem, inclusive, deixar armazenado, utilizar como um eventual defesa lá na frente, que daí acaba deixando aquela semelhança com a investigação defensiva, mas ou podem utilizar para fins meramente trabalhistas e depois não utilizar mais essa investigação para outros fins. Então, existe essa questão. Mas, de maneira geral, eu entendo que não, mas acho que não há nenhuma obrigação da empresa apresentar, até porque, de novo, né, ela tem um interesse em primeiro plano dela. Então, para a empresa, óbvio, se ela utilizar desse material o quanto antes, às vezes até antes do que uma investigação pública já instaurada, isso pode gerar uma grande vantagem para ela, né? Não só uma vantagem informacional, mas uma vantagem de negociação mesmo. Então, se aquilo pode interferir em aspectos de lei anticorrupção, você ter uma investigação antes de eventual estouro de uma operação policial ou qualquer outra situação, te permite chegar, né, nos balcões ali do Estado e você já conseguir maiores benefícios em troca da entrega dos devidos culpados ali, das pessoas físicas que são responsáveis. Então, isso obviamente tem um papel importante. Às vezes, quando já tem uma investigação instaurada, a polícia já fez a sua parte, uma investigação corporativa às vezes pode dar mais substrato àquilo e às vezes não pode ser favorável à empresa. Então, analisando as duas situações, ela pode pensar, não, eu já entendi o que tem aqui, essas informações são preciosas, mas não vou entregar. Então, vai muito da empresa. A obrigação ela não tem, mas obviamente é uma questão estratégica em primeiro lugar, né? Se aquilo vale a pena diante dos seus fins, dos seus interesses, daquilo que ela pretende com essa investigação. Aí vai muito da onde ela pretende chegar. Mais do que tudo, essa nossa conversa e o lançamento da tua obra, que eu convido a todos para adquirirem, já está em pré-venda, Investigações Corporativas e Processo Penal, Douglas Rodrigues da Silva. Mais do que tudo, essa obra e essa nossa conversa deixa claro a grande mudança que o direito penal sofreu e vem sofrendo nesses últimos anos. Eu sempre digo que de 99, 2000 para cá, nós estamos assistindo uma profunda transformação do direito penal, do direito processual penal. A gente está falando hoje de uma realidade penal e processual penal da pessoa jurídica. Quer dizer, na década de 90, mesmo com a Constituição prevendo a responsabilidade penal da pessoa jurídica por crimes ambientais, sequer se cogitava essa discussão. Então, quem está nos acompanhando percebe como essa modificação realmente é profunda. Eu vou fechar te agradecendo demais, Douglas, dizendo que foi um prazer fazer esse lançamento da tua obra, te parabenizando pelo livro. É um esforço gigantesco realizar e ser aprovado num programa de mestrado. É um esforço ainda redobrado lançar o livro como resultado da pesquisa feita no mestrado, ainda mais com um tema tão relevante, tão importante. Então, te dar os parabéns aí pelo teu trabalho e desejar sucesso enorme na tua carreira profissional e também com o livro. Eu que te agradeço, Marcos, desde o início aí pelo sempre gentil, sempre muito generoso e pelo convite, né, por esse espaço, que é muito legal a gente ter essa oportunidade de poder dividir um pouco, né, porque a gente não escreve para si, né, a gente escreve para o mundo, para o coletivo. E, claro, como eu falei, o objetivo do livro nunca foi trazer respostas prontas, né? São as minhas impressões, mas em primeiro plano ele tem o objetivo de suscitar debates, né? Para ser talvez o primeiro caminho, não o ponto de chegada, né? Mas o início da partida ali para a gente ter debates maiores. Então, poder lançar esse livro na sua live em primeiro lugar, né? Foi o primeiro local em que isso ocorreu. Para mim é uma honra imensa, vai ficar, para minha vida vai ficar registrado para sempre. E desde logo quero externar todos os agradecimentos do mundo por essa oportunidade.
Viva! Vai ficar gravado na tua vida, na minha, e vai ficar gravado também aqui no IGTV. E vai ficar gravado no canal do YouTube Arnold Oliveira e Andreasa. Fica para sempre. Vale a pena a gente reassistir. Quem gostou, compartilha. E na próxima quarta, como o direito penal não é feito só dessas coisas novas e modernas, às quais eu e o Douglas e tantos amigos nos dedicamos, a gente vai tratar de direitos humanos para quem? Com o Carlos Augusto Passos e a Nana Ribas. Vamos botar a boca no trombone de novo, quarta que vem, 17 horas, aqui no Instagram. Grande abraço, Douglas. Grande abraço para todos que estão nos acompanhando. Valeu, se cuidem, Muito saúde. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.